que começou com a troca de espelhos e facas por pau-brasil, no século XVI, definiu o destino de nações inteiras. O escambo foi a primeira moeda de troca entre indígenas e colonizadores, mas também a primeira armadilha. Século depois, a economia indígena se transformou profundamente. Porém, a luta pela sobrevivência física e cultural segue mais crítica do que nunca. Imagens antigas dos primeiros contatos se misturam às cenas atuais. Indígenas hoje usam celulares, transitam entre mundos distintos. Para quem observa de fora, isso costuma gerar estranhamento e preconceito. Mas, para povos como os Kayapó e os Membegorê Kayapó, a presença de bens industriais nas aldeias não representa abandono da identidade, representa estratégia. A venda de artesanato, miçangas, trançados e tecidos não é um sinal de perda cultural. Estudos antropológicos mostram que essa comercialização busca a obtenção de bens necessários à vida contemporânea, como ferramentas e eletrodomésticos, ao mesmo tempo em que estabelece novas formas de diferenciação social. Objetos tradicionais, ao entrarem no mercado, não perdem significado, ganham outros. Nesse processo, mulheres indígenas, historicamente invisibilizadas nas trocas econômicas, assumem protagonismo, gerando renda, autonomia e reorganizando relações internas. Mas essa inserção no mercado cobra seu preço. A necessidade de dinheiro expõe as aldeias a pressões externas cada vez maiores. Ainda assim, a lógica indígena tenta subverter o capitalismo. O dinheiro entra como um meio para sustentar o modo de vida tradicional, não para substituí-lo. O problema é que nem sempre essa escolha é respeitada. Se a economia foi um dos primeiros vetores de impacto, o álcool se tornou uma das armas mais silenciosas. Nas festas tradicionais, bebidas fermentadas como o cauim e o caxiri eram sagradas, consumidas coletivamente em rituais de guerra, celebração e coesão social. O álcool, nesses contextos, não era doença nem desvio, era vínculo. Esse equilíbrio foi rompido quando o colonizador introduziu a aguardente destilada. Documentos históricos revelam que a cachaça foi usada deliberadamente como instrumento de dominação, criando dependência para facilitar a exploração da mão de obra e os processos de catequização. O que antes era ritual tornou-se mercadoria. O que era coletivo tornou-se vício. Hoje, os efeitos são devastadores. No Alto Rio Negro, a mistura de cachaça e álcool industrial às bebidas tradicionais fez explodir os índices de alcoolismo. As consequências aparecem nos dados e no cotidiano. O aumento da violência doméstica, desnutrição, conflitos internos e o enfraquecimento de comunidades inteiras. Pesquisas indicam que o alcoolismo indígena não pode ser entendido apenas como um problema individual. Ele é sintoma direto da perda de territórios, da desestruturação social e da ausência de perspectiva econômica provocada pelo contato forçado. Diante desse cenário, muitas comunidades buscam alternativas. Igrejas evangélicas passaram a ter presença crescente nas aldeias, impondo a proibição total do álcool. Essas escolhas alteram novamente práticas culturais, mas surge como tentativa urgente de conter a mortalidade e o colapso social. Se para os povos contatados o desafio é social, para os povos isolados o contato representa algo ainda mais grave, uma sentença de morte biológica, sem imunidade para doenças comuns como gripe ou sarampo. Esses grupos carregam na própria história a prova do risco. Epidemias dizimaram populações inteiras logo após os primeiros encontros com a sociedade envolvente, como ocorreu com os Panará e os Tapaiuna. Em 1987, a FUNAI mudou oficialmente sua política, abandonou o contato forçado e passou a reconhecer o isolamento voluntário como a única estratégia possível de sobrevivência desses povos. Mas essa política, construída sobre lições históricas duras, está hoje sob ataque. No Mato Grosso, as terras indígenas Piripicura
e Cauíva, do Rio Pardo, ilustram esse cerco. Madeireiros e grileiros invadem as áreas, abrem as estradas clandestinas e avançam sobre territórios onde vivem indígenas isolados. Dados investigativos revelam uma nova estratégia de grilagem, o uso do cadastro ambiental rural para registrar imóveis sobrepostos a terras indígenas. Na Terra Cauíva, áreas oficialmente interditadas para a proteção dos isolados aparecem registradas como propriedades privadas. Ao mesmo tempo, cresce a pressão minéria, com pedido de pesquisa de ouro e cobre no entorno dessas terras. A ameaça não vem apenas da terra. As águas também estão morrendo. No Parque do Xingu, o desmatamento no entorno e o uso intensivo de agrotóxicos nas lavouras de soja estão secando nascentes e contaminando rios. O impacto vai além da alimentação, compromete rituais sagrados, como o Quarípi, e rompe a base simbólica que sustenta a vida desses povos. Sem território protegido, não há saúde possível. Para os povos isolados, a floresta em pé e a ausência de invasores são a barreira sanitária mais eficaz que existe. Não se trata de romantismo ambiental, mas de evidência histórica e científica. Do escambo colonial à grilagem digital do século XXI, a lógica se repete. A sobrevivência dos povos indígenas, isolados ou não, depende de uma única coisa: que o Estado cumpra a lei e garanta a integridade de seus territórios. Sem isso, o que vemos não é um acidente, mas a continuidade de um ciclo histórico de apagamento, acontecendo diante dos nossos olhos.